E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Vou começar aqui já trazendo a primeira com o Fred Caldeira. Fred, porque é o seguinte, acho que foi até no começo dessa temporada, né? Heung-min-son, jogos asiáticos, ou ganha ou vai pro exército. Ele ganhou, mas ele também vai pro exército, Fred? Ele também vai para o exército, vai ter que ficar um tempinho lá, mas um tempo muito menor do que se ele não tivesse vencido os Jogos Asiáticos, né, Luizinho? É porque quando ele vence lá, ele conquista a medalha de ouro, a ideia que se teve é ele se livrou. Mas não é bem assim, né, que a banda toca na Coreia do Sul. Não importa se o cara ganhou medalha olímpica, né, medalha dos Jogos Olímpicos, enfim, medalha olímpica também pode-se dizer assim. Não importa se estamos numa crise de saúde pública, o cara vai ter que servir por um mês. Pelo menos é só isso. Ele já está na Coreia do Sul. Para quem não lembra, o Son, ele se machuca em fevereiro, quebra o braço, não participa dos jogos decisivos em que o Tottenham acaba eliminado da Liga, do jogo decisivo que o Tottenham acaba perdendo para o Leipzig, aqui em Londres, na Liga dos Campeões, e a previsão é que ele ficasse fora até o fim da temporada. Agora, como a gente não sabe quando será o fim da temporada, é até possível que, se os jogos voltem a ser disputados, o Son entre em campo. E aí, enfim, essa parada em todas as competições acabou fazendo com que, entre aspas, ele aproveitasse esse tempo para passar esse um mês no quartel, que ele vai ter que passar de qualquer jeito, é obrigatório. Se ele não tivesse vencido aquela medalha, Luizinho, seriam 21 meses. Nossa. Quase 2 anos. Então, para um jogador de alto nível, é quase como se fosse um anúncio muito prematuro de aposentadoria, ou de pelo menos ele não iria voltar depois de quase 2 anos parado para a Premier League. Então, enfim, o Son ele vai passar um mesinho só lá, já está na Coreia do Sul, como eu disse, e a previsão, segundo a nota que o Tottenham divulgou hoje, é que ele volte aqui para Londres já no começo de maio. Então acaba, como falou o Fred, né? Talvez não seja o melhor termo, né? Pelo momento que a gente vive, mas vai aproveitar esse momento que está parado o futebol para poder exatamente cumprir a obrigação que ele tem que cumprir lá na Coreia do Sul. Mas e olha, esse cara cresceu demais, né? Nos últimos 2 anos, jogando muito, decisivo. Pô, que bom, muito bom, que bom pro futebol, que é um mês só, né? E que bom que ele não vai precisar ficar 21 meses fora. Pelo que ele vinha jogando, realmente ia fazer muita falta. Se bobear, depois do Harry Kane, o principal jogador do time, né, Fred? Acho que sim. Na verdade, enfim, sem dúvida alguma, e muitas vezes revezando esse papel de principal jogador. Até porque ele segura muito a bola quando o Kane está machucado, né? É isso aí. Ô, Monique, jogador brasileiro saindo para o futebol europeu, né? Indo para Portugal, ele vai precisar hoje de um aval do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus é o guru do futebol brasileiro. Ele é o... Vou falar? É como diria o presidente, é o Paulo Guedes, né? Vai falar, quer contratar, vai chamar o Paulo Guedes. O posto Ipiranga do futebol brasileiro para os portugueses é o Jorge Jesus. E aí, Pedrinho, né, que é o nome da vez, ele não ganhou o aval do Jorge Jesus, né, Monique? Pois é, Luiz, é bem por aí, né, onde você chegou. A opinião do Jorge Jesus, ela já conta muito em Portugal. Hoje, então, envolvendo os jogadores do futebol brasileiro, num lugar onde o Jorge Jesus está, de conhecimento muito grande desse futebol, com o Flamengo campeão nacional, de fato, a opinião dele pesa mais ainda. Foi uma declaração que o Jorge Jesus já tinha dado algumas semanas antes da paralisação, quando ele foi num programa de televisão aqui no Brasil, no canal da Fox Sports. Ele foi perguntado sobre meias, né? O assunto era esse. E aí, na ocasião, ele comentou sobre o Pedrinho e disse que ele achava que, na opinião dele, tinham vários outros jogadores melhores nessa posição, melhores que o Pedrinho. E aí, o Jorge Jesus, no programa, chega a citar nomes. Ele fala do Everton, do Grêmio, do Dudu, do Palmeiras, do Rony, que agora está no Palmeiras também, o próprio Michael, que está no Flamengo, e até naquele jeito Jorge Jesus de falar muito sincero, que às vezes sou até meio grosseiro, fala assim, vi outros mais que eu poderia citar aí e tal, bem Jorge Jesus, né? Não, ele foi assim, né?
Eu vou até fazer uma representação aqui rapidinho para a galera que não viu. O Ben já estava apresentando o programa, perguntou, e o Pedrinho, Portugal vai dar certo? É um dos mais... Bom, tem uns paros, mas... Everton, sem quem? Queres mais? O Queres mais que pegou, né? Nossa senhora, cara. Eu falei assim, caraca, ele veio na canela, velho. É bem por aí, assim, eu já estou um pouco acostumada, o Arthur também deve conhecer bem, porque como a gente passa a conviver, a gente vê que é uma sinceridade que soa até meio agressiva em alguns momentos, assim, meio grosseiro, mas é o jeito de Jorge Jesus. E o Pedrinho tá nesse imbróglio, né, porque ele iria para Portugal depois do fim do Campeonato Paulista e paralisou tudo, enfim, mas ele é personagem, né, na imprensa em Portugal, e saiu uma matéria dele no jornal Record de Portugal, bem na capa mesmo, falando sobre esse momento, essa ida para o futebol português. E aí, nessa matéria, o Pedrinho responde ao Jorge Jesus. Eu vou, inclusive, ler exatamente o que disse o Pedrinho, rebatendo essa afirmação do Jorge Jesus, e foi o seguinte: creio que ele não me conhece bem. Acabou de chegar ao futebol brasileiro e só me viu jogar numa posição em que quis me comparar com jogadores que têm características diferentes. Mas tenho a certeza de que, com o tempo, vai poder mudar de opinião, disse o Pedrinho, então, respondendo ao Jorge Jesus. O Pedrinho, que também se destacou na disputa do pré-olímpico, quando o Brasil conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, foi um jogador importante da seleção, e aí nessa entrevista certamente foi questionado sobre isso e deu de volta no Jorge Jesus com essa declaração, Luiz. O Jesus não mentiu não, hein, gente? Só para deixar bem claro, porque todos os nomes que ele elencou à ocasião realmente são melhores do que o Pedrinho. Se o Pedrinho vai ser melhor que esses caras, não sei. Mas na bola que a gente viu jogar aqui na temporada passada, aqui no futebol brasileiro, para ser justo com o JJ, do que o Jesus pôde observar, ele ter essa opinião não é absurdo nenhum. Acho até que é assim... Ele ainda foi gentil quando ele falou de 5, poderia elencar até mais. O Pedro... manda aqui. A galera já começa também a deitar, né? Pedro é horrível, ponto. Manda aqui o Guilherme Silva. Aí o Nerd Extreme fala, Pedrinho, ousadia e anemia. Cara, os caras são muito... Que maldade, cara. Meu Deus. Tá vendo, Clara, como é que é? Aqui, né? Você sabe, aqui no Brasil o veneno escorre da boca. Tem essa não. Galera vai na maldade o tempo inteiro e não quer nem saber. Sem amor nenhum. Clarinha, vamos falar da situação da Liga Italiana. Quero falar do corte de salários. Queria que você explicasse. Vai ser algo, vou chamar de institucional? Vai valer para todo mundo? Como é que vai funcionar por aí? Vamos lá. Então, hoje a Liga, a Série A, que é a que organiza o Campeonato Italiano, fez uma reunião com os clubes e ficou acordado por unanimidade uma redução dos salários dos jogadores e técnicos, tá? Não apenas jogadores da Série A, no caso, né? Elite do futebol italiano. São duas propostas, dois cenários. O primeiro cenário é o corte de 1/3 do rendimento anual dos jogadores e técnicos, caso o futebol dessa temporada não retorne, ou seja, se a gente não conseguir terminar essa temporada, os jogadores e técnicos da elite teriam esse corte de 1/3 dos seus rendimentos anuais. Caso a temporada consiga ser concluída, seja ela quando for, esse corte seria de 1/6 desse rendimento anual. Então, essa é a proposta que foi aprovada entre a Liga e os clubes, foi aprovada de forma unânime, e lembro apenas que a Juventus não fez parte deste acordo, porque a Juventus já fez um acordo prévio com os seus jogadores de cortar, ela não diz a porcentagem dos salários, mas de cortar o salário desses jogadores durante os 4 meses em que estamos vivendo isso, né? Ao menos por enquanto, março, abril, maio e junho. E aí ela deixa aberta a negociação caso o futebol volte dentro desse período, né? O que não se imagina que aconteça. E a Juventus também informou que ela vai ter, né, unindo esses 4 meses, uma economia de 90 milhões de euros, caso esses 4 meses realmente se confirmem sem futebol e com corte dos salários dos jogadores. Foi uma proposta, na verdade, que foi entre a Liga e os clubes aceitaram isso proporam, enfim, de forma unânime, mas já está dando polêmica, Luizinho, porque por mais que pareça existir uma unanimidade
e aí não só entre clubes, mas sociedade em geral, de que é natural que os jogadores que ganham muito tenham esse corte, até porque eles recebem o que é gerado do futebol, o futebol não está gerando, mas o Tomasi, que é o presidente da Associação dos Jogadores, disse que é uma proposta vergonhosa, que os jogadores são protagonistas do futebol e que eles não devem ser os únicos a serem punidos nesse momento. E que outras áreas do futebol já estão procurando formas de sair da crise enquanto os jogadores estão sendo penalizados. Então, ele foi uma fala um pouco confusa, a gente não entende exatamente qual seria a proposta do Tomasi, então, ele não deu uma proposta, ele já tinha dito que era o momento realmente dos jogadores se solidarizar. Quem completa para mim? Solidarizarem. Isso aí. Que, enfim, seria, obviamente, um cenário em que os jogadores estariam inseridos, claro, no momento de equilíbrio financeiro do futebol, porém, ele não gostou da proposta, ele foi bem duro, disse que eram propostas vergonhosas. Desculpa, eu estava falando aqui, mas meu microfone estava mutado. Então não adiantou absolutamente nada. Desculpa, né? A Monique que me salvou. Exatamente, eu falei aqui achando que estava assim, a Clara não me ouviu, falei 2 vezes. Não! Enfim, mas era o seguinte, peço desculpas a todos. Me pareceu uma proposta bastante razoável. De novo, né? A gente falar aqui com o dinheiro dos outros parece muito fácil, mas me parece uma proposta um tanto quanto razoável, dentro de um cenário em que os jogadores são também aqueles que mais recebem. Se eles são os protagonistas, Tomasi, também são os protagonistas muito bem recompensados. Então, me parece bastante natural que sejam também eles aqueles que recebam os principais cortes. Ou prefere cortar do funcionário do clube, Tomasi? Prefere cortar quem corta a grama lá do estádio da Juventus? No caso da Juventus foi um péssimo exemplo, porque a Juventus tem outro acordo. Mas do Napoli, sim, do Milan, da Lazio, não me parece a melhor solução. Mas eles que se entendam por lá também. Mas não é fácil. É aquilo que a gente sempre fala. São negociações muito complicadas. Foi tão complicado assim também, Fred, para a Federação Inglesa resolver essa questão com os treinadores das seleções? Parece não ter sido complicado não, Luizinho. Eu vou dar essa informação, mas depois vou trazer o quadro geral, porque a novela existe. Não, nesse ponto, a Federação Inglesa se acertou, parece que muito rapidamente, tanto com o técnico da seleção masculina, o Gareth Southgate, quanto com o técnico da seleção feminina, o Phil Neville. Ambos foram companheiros dentro de campo na própria seleção inglesa. Um corte de 30% no salário deles enquanto a crise durar. A Federação Inglesa, evidentemente, não é uma federação pobre, mas não confundir com a Premier League, tá, gente? O dinheiro da Premier é o dinheiro da Premier, o dinheiro da Federação é o dinheiro da Federação. A Federação ela não vai tão bem das pernas assim quanto a Premier. Inclusive, anunciaram que só até aqui já foram quase R$1 bi de prejuízo por eventos cancelados no Wembley, que é o principal e maior estádio e mais tradicional aqui, não só da Inglaterra, mas como de todo o Reino Unido. Então, enfim, estão tentando enxugar, diminuir o prejuízo, e nessa o Southgate e o Phil Neville entraram também na conta. O Southgate já havia, desde o princípio da crise, quando pouca gente falava em corte de salário, já havia se oferecido para cortar o dele, se fosse preciso. Um dos caras que melhor se posiciona, acho que aqui no futebol inglês, porque ele realmente está sempre em cima da linha, numa linha que eu particularmente considero sempre correta, e mais uma vez ele dá o exemplo. Agora, a novela existe em vários outros pontos, Luizinho. Nesse fim de semana, eu vou trazer isso porque a gente não teve o girão de placa desde a última sexta-feira, então acho que é importante trazer o que aconteceu no fim de semana também. O sindicato dos jogadores de futebol aqui da Inglaterra se posicionou contra a sugestão da Premier de corte de também 30% nos vencimentos dele. Se posicionar contra meio que nas entrelinhas. Eles não responderam não, mas responderam com uma outra pergunta. Para que esse dinheiro vai ser usado? Por que precisam cortar da gente? Qual vai ser a destinação desse dinheiro, né? Vai para equipamento de hospital? Vai para
pagar, sei lá, cestas básicas para necessitados, enfim. Eles querem entender qual vai ser o destino desse dinheiro antes de definirem qual vai ser o corte que eles vão sofrer, isso focando nos jogadores da Premier League, que em paralelo se reúnem para fazer uma doação para o sistema público de saúde britânico, o valor ainda a ser decidido, Luizinho. Mas a novela de corte de salários existe por aqui também. Agora, ótimo, acho o questionamento muito válido, porque você está falando realmente de um dinheiro que deveria ser destinado a eles, pode ser destinado a outras pessoas ou a outras causas, mas o que me parece é um dinheiro que não vai existir, porque os times não vão arrecadar. Então, assim, me parece que aí vem a natureza dos cortes salariais. E não necessariamente que o destino do dinheiro que estava reservado para pagar salários vai ser usado para fazer algum outro tipo de ação. Por isso que eu entendo o questionamento, acho super justo, mas na minha cabeça era um jogo de soma, né? Você está aqui, você está deixando de somar com bilheteria, com venda de tickets para o museu, com, enfim, uma série de coisas. E por isso que você está propondo uma redução salarial. Não só por isso também, né? Mas acho que mais por isso do que qualquer outra coisa, porque o patrocínio pode parar de pagar, o patrocinador pode parar de pagar, enfim. De novo, a mesma frase que eu usei aqui, né, para o que está acontecendo. Vão ter que se resolver lá, né? Vão ter que se resolver lá e vai ter uma discussão, provavelmente não vai ser curta, provavelmente vai ser longa a discussão também na Inglaterra. Monique Danello, vamos falar do Flamengo, porque essa paralisação pode trazer, se não problemas, assim, complicações para o Flamengo com seus patrocinadores? Pois é, Luiz, e também reflexos na saúde financeira, não sei se é a melhor expressão, mas na questão financeira para o Flamengo, pensando na paralisação e nas contas que o Flamengo tinha feito para manter os salários do seu elenco, comissão técnica e funcionários do futebol. O Flamengo aguardava o pagamento de uma das parcelas do fornecedor de material esportivo do Flamengo, que cairia agora no dia 1º de abril. O Flamengo tem um contrato com a Adidas, eu até anotei os números aqui para a gente falar exatamente de valores, em que o Flamengo recebe por ano R$ 17.725.750. Esse é o valor que o Flamengo recebe da Adidas por ano. Esse valor, o pagamento é feito em 2 momentos do ano, em 2 semestres. No primeiro semestre, na data de 1º de abril, e no segundo semestre, na data de 1º de outubro. E o valor que cai na conta é de R$ 8.862.875. Esse é o valor que tem que cair em abril e depois que tem que cair em outubro. Passou o dia 1º de abril, na semana passada, o dinheiro não foi depositado na conta do Flamengo e o Flamengo também não recebeu uma explicação por esse acontecimento. Pelo dinheiro não ter caído, o Flamengo não recebeu nenhuma explicação pelo dinheiro não ter caído e também não recebeu nenhuma expectativa do seu patrocinador de quando esse dinheiro vai cair. Então, é uma preocupação grande, porque o Flamengo fazia uma conta para conseguir manter os salários ali, contando com esse valor também, obviamente, e aí quando não entra quase 9 milhões de reais na conta no mês, esse dinheiro certamente vai pesar no montante final da conta que o Flamengo faria. Tanto que nos bastidores, Luiz, já se fala que vai ficar muito difícil se a paralisação avançar maio adentro, o Flamengo continuar com esse mesmo cenário de tranquilidade de agora, de não mexer em nada e não negociar redução de nada com os seus atletas. Vale a gente registrar que no começo da paralisação o Flamengo já perdeu um patrocinador que também patrocinava todos os outros clubes grandes aqui do Rio. Era uma marca que ia no calção, né, do azeite royal. Eles acabaram rompendo o contrato por conta da paralisação. Era um valor de 3 milhões ao ano que o Flamengo recebia. Então já teve esse corte e agora essa preocupação em relação a Adidas. E só mais uma informação, Luiz, o Flamengo ele tem feito lives, entrevistas na sua TV de clube, jogadores não estão dando entrevistas para outros veículos nesse momento de paralisação, mas estão falando sempre, uma vez por semana, tem sempre alguém falando lá na Flá TV, e hoje às 7 da noite a gente vai ter entrevista do Bruno Spindel, que é o diretor de futebol do Flamengo, então acho que a gente vai ter muitas respostas, muitos esclarecimentos para essa situação também financeira do Flamengo nesse momento com essa notícia que chega, Luiz.
E esse cenário que a Monique apresentou é basicamente uma explicação daquilo que eu vinha falando sobre os cortes lá na Inglaterra, né? Essas situações de verbas que você tinha prevista que eventualmente não chegam e que acabam sacudindo até mesmo aquele que para muitos, e notoriamente é o time mais saudável financeiramente do futebol brasileiro, que é hoje o Flamengo. Claro, Albuquerque, semana passada a gente noticiou aqui, fiquei meio impressionado e hoje a gente vai ampliar essa notícia falando de mais clubes que voltaram a treinar na Alemanha. Exatamente. Nesse momento, Luizinho, apenas um dos 18 clubes que participam da Bundesliga não está voltando aos treinamentos. O Werder Bremen é o único time que não voltou aos treinamentos porque foi no local, a região em que, como a Alemanha é uma república federativa, você pode ter diferenças a depender da região. E na região ele não foi autorizado. As autoridades do local acham que não é muito pertinente, considerando que as práticas esportivas da população seguem proibidas. Então, os outros clubes voltaram, incluindo aí Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Esses times, nessa segunda-feira, a maioria deles, né, emitiu algum tipo de comunicado explicando que estava seguindo todas as diretrizes, fazendo tudo como deve ser feito. Eles receberam da Bundesliga a orientação de como seguir esse treinamento, então está tudo autorizado. Não é que o Bayern de Munique voltou contra o governo, contra as autoridades. Esses 17 clubes voltaram, com exceção, repito, do Werder Bremen, e estão treinando seguindo essas diretrizes. Então, estão treinando com bola os jogadores, mas não temos, por exemplo, coletivos, né, jogadores tendo contato um com o outro. A parte de musculação, a parte de condicionamento físico está sendo feita de forma individual, mas os jogadores voltaram aos centros de treinamento, e aí tem até a curiosidade de que eles saem de casa diretamente, já uniformizados, vestidos, chegam direto para o campo, voltam direto, sem ter contato com a área social do clube, sem parar para aquela conversa, sem ter nenhum tipo, né, de aglomeração, seja de, enfim, muitas ou poucas pessoas, mas voltaram a tocar na bola, né? A gente viu, inclusive, fotos de diversos clubes que disponibilizaram isso, e a gente vê realmente que os jogadores estão ali à distância. Mas é um pouco polêmico, né, Luizinho? Porque a gente tem uma Alemanha que tem, nesse momento, mais de 100 mil casos. É verdade que tem um número de mortes bem abaixo, por exemplo, de Itália e Espanha, mas a gente estranha um pouco, né, nesse momento, os times da Alemanha voltando. Aqui na Itália, nem que a Juventus queira, consegue, porque os jogadores nem estão aqui, boa parte dos jogadores. Então, causa um pouco de estranheza, mas eles estão autorizados e estão seguindo as diretrizes de saúde que receberam. E isso que é o mais curioso, né? Se você for olhar para esse mapa das 5 grandes ligas, a Inglaterra vivendo um período que ainda nem chegou no pico, né? A gente imagina que ainda vai ter uma contaminação em relação ao coronavírus maior, situação que já é complicada estou olhando aqui hoje, né, na última atualização, de quase 440 mortes, 439 mortes, e que a gente imagina projeta um crescimento. A Itália a gente teve, né, aparentemente uma consolidação da queda. A Espanha a gente acho que ainda precisa entender um pouquinho mais. Então, das 5 grandes ligas, a única que tem times treinando hoje, né, Clara, é a Liga Alemã, né? Sim, exatamente. A gente tem ligas que, assim, isso aqui, por exemplo, especificamente na Itália, isso não é nem discutido, porque a Internacional tem 5, 6 jogadores que não estão na Itália. Especificamente na Juventus, são pelo menos 6, 7 jogadores, incluindo aí Cristiano Ronaldo, Higuaín, Douglas Costa, os outros brasileiros. Então, não se consegue nem pensar ainda num retorno para essas atividades. E na Alemanha, o direcionamento em relação principalmente aos jogadores saírem do país foi diferente. Então, os jogadores permaneceram no país, em especial diferente da Itália. O PSG, a França, também tem um pouco de jogadores que saíram, né? A gente vê o principal caso do Neymar, que voltou ao Brasil. Na Espanha, os jogadores receberam essa mesma orientação, digamos, de não sair do país, mas se fala muito pouco dessa data de retorno. A Juventus, nesse momento, não tem uma data de retorno, mas a Alemanha, com autorização, repito, está de volta aos treinamentos.
E eu não duvido que seja a Alemanha também a primeira a voltar a jogar, né? Porque na semana passada falava-se em testes de 14, 15 jogadores por clube, todas as semanas, para você ter a segurança de que não tem nenhum infectado, para eventualmente voltar ao jogo, né? Voltar a ter o campeonato alemão, que é mais curto que os outros, né? Porque são só 18 times, tem essa curiosidade também. Então, talvez seja a Alemanha o país ou vou colocar a Liga, né? A Bundesliga seja a Liga a apresentar uma solução. Não sei se correta ou não, aí acho que quem tem argumentos técnicos pode falar, né, médicos e tudo mais, mas vamos ver se é um norte que a gente tem aí em relação ao futebol. E aí, Fred, a gente fala tanto, e aqui no Brasil nós vemos uma realidade bastante diferente das realidades que vocês vivem aí na Europa, especialmente a Clara, obviamente, por se tratar do país que bateu o recorde aí de mortes em relação ao coronavírus, em que muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação, que ainda acham que é uma coisa distante, mas as mortes vão acontecendo e cada vez mais próximas do nosso universo. Isso falando aqui de Brasil. E quando temos personalidades importantes do mundo afetadas por isso, acho que traz também um pouquinho mais de realidade às pessoas, né? Isso aconteceu aí no Manchester City. Sem dúvida, Luiz. Antes mesmo de falar do Manchester City, acaba de sair uma notícia de que o Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, está na UTI. Foi para a UTI já? Foi para a UTI. Ele testou positivo para o coronavírus na semana passada, acabou indo para o hospital ontem, e de ontem para hoje o quadro dele piorou. Ele está na unidade de tratamento intensivo. Então, mais um exemplo de como não tem conversa, né? Tem que ficar em casa, tem que se tratar e tem que poupar a si mesmo e aos outros de se colocar nessa situação tão complicada. Mas, voltando para o mundo do futebol, infelizmente hoje a gente teve a notícia de que a mãe do Pep Guardiola se juntou às tantas vítimas fatais do coronavírus. O nome dela era Dolores Sala Carrillo, 82 anos, ela estava na cidade de Manresa, que faz parte da província ali de Barcelona, muito próximo de casa, acabou internada e faleceu. Causa da morte, de fato, o coronavírus. Temos mais de 13 mil mortos na Espanha, né? Então realmente é um número bastante grande. Se eu não me engano, o primeiro exemplo tão próximo assim do futebol com uma pessoa tão grande como o Pep Guardiola, né? Acho que a gente não teve algo similar, né? Lembrando que o Guardiola doou no mês passado 1 milhão de euros para ajuda no combate ao coronavírus, especificamente em Barcelona. E como repercussão no mundo esportivo, Luizinho, evidentemente um post lamentando o acontecido do Manchester City, posts de clubes pelos quais o Guardiola passou como treinador, Barcelona, Bayern de Munique, de rivais, Manchester United, Real Madrid, enfim, evidentemente todo mundo do futebol se solidarizando com o treinador. E eu acho que é um exemplo a mais que a gente tem de como a coisa é próxima e não tem... Vocês acham que o Guardiola não tem recursos financeiros para dar o melhor suporte possível para a mãe dele? Claro que tem, gente. Não tem não tem classe social, não tem nada que possa fazer com que as pessoas se livrem disso. Então, temos que cada um fazer o nosso papel. Olha, chegou a hora da nossa recomendação cultural, hein? Estamos aqui nessa segunda-feira. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu indiquei uma baita série hoje mais cedo e vou indicar a mesma de novo, porque é uma baita série. Mas é uma baita série e já vou dar a minha indicação. Mas aí são vocês. E quem acha que está inspirado hoje na dica? Levanta o dedinho, quem acha que está inspirado? Nossa, só eu? Mas que coisinha triste desse Começa outro você, lado. Luizinho. Olha, então vou começar, porque a minha série é uma série zaça. Olha, para quem gosta de mercado financeiro, nem é o meu caso, mas assim, mercado financeiro, bastidores da guerra nesse mercado e bastidores da guerra política, briga de interesse, de poder. Uma baita série, como eu venho falando, chama-se Billions. Billions, tá na Netflix aqui no Brasil. Você nunca viu, Clara? Billions? Não, nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouviu falar?
Vou abrir aqui agora, botar na minha lista. Pode botar na lista, uma sériezaça. Tem aquele Paul Giamatti, né? Sabe quem é esse ator? Paul Giamatti vocês vão achar na internet, mas a cara dele é famosa, claro. Quando você já clicou na série? Deixa eu ver. Calma, tô botando aqui. Aí você vai ver a cara do cidadão. Não tem na Netflix da Itália. Mas você procura aí, você vai achar da Showtime, a produtora que fez a série. É espetacular. Dinheiro, baixo do... Cara, pra vocês terem uma noção, tem uma personagem na série que ela é uma... Como é que eu definiria? Ela é uma coach é como se fosse uma coach dentro dessa empresa de mercado financeiro. E ela é Wendy Rhodes, das melhores personagens de série que vocês vão ver. É uma baita série, recomendo. Se não gostar, pode reclamar com o patrão aqui, que o patrão devolve o dinheiro, tá? Pode falar, não tem problema nenhum. É uma baita série. Gostei, viu, Luizinho? Não tem aqui na Netflix, não, mas eu vou catar outras coisas. Acho que tem na Amazon aqui. Boa, Billions. Pode dar essa moral, eu a garanto. Monique Danello. Ai, também tô ficando esgotada já de dica, viu? Tá difícil. Olha que eu nem tô aqui todo dia. Não é possível, não é possível. Eu tô todo dia. Porque também eu já tô tomando ranço de tudo que é série, de tudo que é livro, já não tô aguentando mais ver nada, já tô doida pra ir pra rua, dar uma volta, voltar a trabalhar. Segura mais uns 35 dias aí. Segura mais uns 35 dias. Vou dar uma dica aqui de uma série legal. Eu tenho um pouco de medo de avião, né? Então, eu sempre fico com meio pé atrás, assim, de ver filmes e qualquer coisa afim relacionada a avião, acidente de avião, que depois eu fico meio neurótica, né? Mas esse, no caso, nem tanto, porque não é exatamente um acidente, né? É um mistério envolvendo um avião que fica 5 anos desaparecido e depois ele aparece com as pessoas normais sem ter a menor noção que se passaram 5 anos e a vida das pessoas mudou completamente. Tem uma personagem que estava prestes a se casar e daí quando ela volta, o noivo dela acha que ela morreu, né? Porque 5 anos o avião desaparecido e daí ele casou com a melhor amiga dela. Tem vários desdobramentos, assim, não é em si um acidente. Então, aí você conseguir ver que se chama Manifest, o Mistério do Voo 828. Peguei o nome certinho aqui para poder falar. Tá disponível lá no Globoplay. Então, é uma opção, assim, para sair um pouco do Netflix e tal, que eu já tô tomando ranço de tudo que eu tô vendo. Olha, o André Henning também já me recomendou essa série aí. Falou que é muito boa. Você tá recomendando agora. Essa série tá crescendo no meu conceito. Mais uma indicação... Eu já tô aqui 10 horas sentado. É porque eu vou falar que eu também sou meio negócio de altura não é muito comigo não, tá? Avião não é tanto problema. A altura, cara, eu depois de passei dos 18 anos, eu comecei a ficar todo assim tremelicado com altura, sabia? Negócio impressionante. Eu também, Luiz Felipe. Ó, eu não ando em tobogã, toboágua de parque aquático, aqueles que caem lá de cima, zero chance. Montanha-russa, não me convide, porque não irei. E avião, eu já me acostumei, mas de vez em quando eu passo mais vergonha. Eu faço rapel, faço tirolesa, mas eu faço escorrendo, cheio de medo. Olha, nossa, tomei uma olhada aqui lateral agora, que perdi a classe total, viu? Minha mulher tá trabalhando aqui na mesa, olhou pra mim e falou, você não tem nível nenhum, você é um animal. Enfim, depois peço até desculpas, tá? Vamos para a recomendação de Fred Caldeira. Vou deixar a Clara por último que ela tá. Eu tô sentindo que vem coisa boa da Clara hoje. Eu vou dar uma dica de podcast, tá, ô Luizinho? Podcast semanal, básico, acredito que esteja na lista de quase todos os jornalistas, imagino eu, enfim. É o Foro de Teresina, da Piauí, que reúne grandes jornalistas desse país debatendo tópicos que, enfim, estão ali ao redor da política, mas não apenas, né? Então, gosto muito de quem está no podcast e gosto muito dos assuntos abordados, principalmente em tempos tão estranhos como os quais vivemos, não só agora, já tem um tempinho. Não sei se tá vazando aí, mas tá rolando um negocinho aqui da porta para fora, nas janelas aqui, nesse instante, não tá vazando nada, mas tá rolando uma música,
uma música artesanal nesse momento. Artesanal? Chegando aqui, não. Sem ritmo nenhum, com uma colher e uma panela. Tá rolando agora do lado de tô fora sabendo. Não, está rolando nesse instante, sem qualquer tipo de visão política, está rolando neste momento. Aquela coisa autoral. Isso, exatamente. Clara Buquerque, a tua recomendação. Ô, Monique, só antes de dar minha recomendação, eu tô um pouquinho um pouquinho igual você, tipo, não aguento mais celular e computador e etc. Esse final de semana eu fiz jardinagem, viu? Olha, é isso aí. Eu tô pensando em voltar a pintar aqueles meus livrinhos de colorir. Jardim secreto. É que aqui em casa tem um balcão e aí tem um lugar para você botar as plantas, né? E aí eu tava com algumas sementes, enfim, uns bulbos, umas coisas aí de umas flores, e tinha umas plantas que estavam meio mortinhas. Aí eu tirei as que estavam mortas, refirei a terra, botei adubo, plantei, passei um pouquinho do meu tempo fazendo isso. O que eu tenho feito muito, Clarinha, é pegar as receitas mais trabalhosas para cozinhar. Eu fico 15 horas na cozinha. Isso, exato, faz também aquelas coisas com isso. caldo, com assim, que precisa de cozimento de 6, 7 horas. Deixa isso. aí. Bota aquele aroma na casa. Aquele negócio de cozinhar com 4 panelas ao mesmo tempo, gente, se eu fizer isso aqui, acaba minha casa. Não tem espaço para isso. São 2 no máximo. Uai, seu fogão não tem 4 bocas? Tem, mas então. Não dá. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não tenho como preparar 4 para 4 panelas diferentes. Então tá bom. Mas é isso aí, são as receitas complexas. Você precisa fazer o molho num lugar, refogar no outro lugar, não sei o que, enfim. Mas, minha dica, eu nem sei, Luiz, isso já não deram essa dica aqui. Ela é total falta de criatividade, mas eu assisti e gostei, então tá valendo. É uma série do Netflix chamada Não Fale com Estranhos. Ninguém recomendou até agora, hein? Não, que ótimo. É boa, é uma série de suspense baseada num best-seller de um autor norte-americano, que eu vou te falar o nome aqui agora para poder a pessoa saber. Harlan Coben. Mas por que eu gosto ainda mais dessa série? Porque ela Fred, uma produção inglesa. Então, claro. Exato. Eu gosto mais de produções... de Birmingham. De Birmingham, não dá. Não diz exatamente de onde que mas entendeu? Tem essa pegada assim, meio, entendeu? Então, essa é a minha dica. É suspense, então, são 8 capítulos, então é bom, é aquele tipo que você acaba um episódio, você não consegue dormir, que você quer ver o que aconteceu, porque acaba Onde sempre... Tem? Na Netflix. Boa, vou salvar aqui também. Então, fica aí a minha dica. Não, você e Fred deram outras 2 boas dicas. A primeira, fazer jardinagem, que tiver uma plantinha na janela, já pega, já vai, vira, remexe, bota um copinho d'água. Aqui, as plantas aqui de casa, é uma pedrinha de gelo por semana, a recomendação. Você bota ali... Eu tô falando sério, a Clara tá rindo. É uma pedrinha de gelo por semana. Você deixa ali e derrete. É planta que não precisa de muita água, entendeu? Aí você só precisa botar uma pedra de gelo por semana. Nunca ouviu falar disso, Clara? Não, pedra de gelo? Ao invés de botar copo, você deixa uma pedrinha ali, que aí fica derretendo. Mas é muito gelada, não é bom pra Como é que é? Peraí que eu escutei a recomendação correta agora. Peraí. Não, então eu tô fazendo errado. Acabou de falar pra mim que só serve se for orquídea, que o resto não pode. Aí eu tava fazendo em todo, fazendo errado. Não pode, isso que eu tô achando estranhíssimo, essa pedra de gelo aí, água gelada. Morrendo, ele não sabe. Atenção, não repitam isso em casa. Acabei de dar uma péssima recomendação. Não foi recomendação, foi somente... entendi errado a orientação que recebi aqui dos afazeres domésticos. Peço desculpas. Então, são outras 2 recomendações. Uma é fazer jardinagem, a outra fazer preparações longas na cozinha, coisas que vão requerer bastante tempo para ficar aquele aroma na casa. Olha, amanhã, 10h30 da manhã, tem a versão regular do De Placa. Aguardo todos vocês em outras ocasiões durante a semana aqui no nosso girão, que sempre começa às 4 da tarde. Um abraço a todos e boa tarde. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.